Muito bem. Estamos na segunda parte. Alguma pergunta? Ainda fiquei um pouco debruçado sobre o último parêntese que o senhor abriu na conclusão da primeira parte. O senhor nos falou que aqui, mais uma vez, o autor dos Atos nos apresenta uma possível anedota com esta passagem, né? Com esta narrativa. E o senhor nos falou do problema, e que é um problema, que é a questão da comunicação, né? Sobretudo da parte dos camponeses que residiam. E isso é um problema de hoje também. Não pense você que na Itália não exista diversos dialetos e que todos entendam todos. Sim, sim. Eles entendem o italiano Claro. clássico, mas o dialeto de um ser entendido por outro. Sim. Não, para mim, e creio que para o telespectador, isso é entendível. Mas talvez a pergunta seja, essa não comunicação gerou, quer dizer, esse não entendimento na hora de se comunicar, isso pode ter gerado como que eu me expresso? Isso pode ter gerado uma confusão naquilo que a gente chama de milagre? Não, eu diria que o milagre, como está aí feito ou narrado, seria uma maneira de expressar a confusão. Tomar homem por Deus? Tomar dois homens e torná-los divinos? Pode, não digo que é comprovado, pode ser que tenham tido má compreensão daquilo que os dois falavam. Mas também porque os dois não falavam dialeto. Mas eu também não posso entender que eles se comportaram dessa maneira porque eles presenciaram um ato muito teofânico, quer dizer, um ato de milagre, um ato extraordinário. Depende de como você interpreta essa anedota. Se você interpretar de modo estritamente histórico, você pode, eventualmente, provavelmente, tirar essa conclusão. Mas não é essa a única possibilidade. Não a excluo, mas coloco outra. Tá. Então, para mim tá bem entendido agora. Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Quer dizer, o ato pode ter sido tão miraculoso e luminoso. Agora, é um fato. Que os camponeses não são homens, são deuses, porque é um fato miraculoso. Agora, uma coisa é verdade. Isso aí fez com que deixassem o campo, deixassem as aldeias, sabe? Nós no Brasil não chamamos aldeias, como chamamos as cidades pequenininhas. Os povoados, os municípios. E fossem para as cidades, para as metrópoles. Aí não tinha mais perigo de serem mal compreendidos numa linguagem que para muitos continua a ser misteriosa, não é? A linguagem do plano de Deus. Claro, sem dúvidas. Certo? Sem dúvidas. Aí vão preferir a Grécia, vão preferir Corinto, vão preferir Éfeso, vão preferir Roma. Quem vai preferir os maiores centros? Aí. Os camponeses. Não, os apóstolos. Para levar a sua pregação. Havia mais gentes na metrópolis que no campo, primeiro. Segundo, nas cidades não podia haver digamos, o fato, não seria nem bem este o termo, gerar confusão. Entendi. Na comunicação. Na própria comunicação. Gerar confusão por má intelecção da língua. Mas quando o senhor fala que os apóstolos, então, começam a preferir, sobretudo no primeiro século, os grandes centros, já não se foge daquela regrinha de ouro do Evangelho? Não. E
as aldeias distantes e as ovelhas Isso perdidas. foi Jesus, que nunca saiu de Israel. Que nunca saiu de Israel. Porque o sonho da missão é que o missionário vá para além do Mediterrâneo. Isso o Espírito Santo. Isso o Espírito Santo depois da Páscoa. Jesus não tinha este horizonte assim claramente definido e explícito na sua pessoa. Eu não vim a não ser para as ovelhas que se perderam da casa de Israel. E isso é obra do Espírito Santo. Deus quis aumentar os efeitos da redenção, aplicando-os em favor de toda a humanidade. Esse era o desígnio de Deus. E qual que vai ser a conclusão aqui, padre, dessa missão pastoral, dessa atividade Veja pastoral? aí, no dia seguinte, põe os dois na prisão. O contrário. Pode ler. No versículo 19, nós temos aqui o fim da missão. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Depois de ter evangelizado essa cidade e conseguido fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações Para entrar no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos e depois de terem orado e Isso jejuado... um pouco, acredito que seja Lucas um pouco anacronicamente. Confiaram-nos ao Senhor em quem tinham crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfília. Após anunciarem a palavra em Perge, desceram para a Atália. De lá navegaram para Antioquia, de onde havia sido entregues a graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegarem, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram, depois, não pouco tempo com os discípulos. Tá certo. E assim concluímos o nosso capítulo 14. O capítulo 14, as demarches aí entre Paulo e Barnabé e com os judeus e com os pagãos. Isso aqui vai se continuar, sabe? Vai ser um filme repetido diversas vezes. Sinagoga, judeus, apostasia, um número que crê, tementes a Deus e pagãos. E sempre a dupla, Paulo e Barnabé. Não, só na primeira missão, na primeira que nós chamamos primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Barnabé. Os dois, Barnabé e João Marcos, não participaram. Houve um certo desacordo entre os dois por causa de João Marcos, que Paulo não queria que o acompanhasse na segunda, já que deu fora na primeira, e Barnabé, irritado, pegou o sobrinho e foi para sua terra natal, em Chipre. E não sabemos mais nada a respeito de Barnabé. Muito bem. A igreja celebra a memória de Barnabé, se não me engano, no dia 11 de junho, no calendário romano. Certo? Muito bem. Mais alguma questão desse capítulo ou vamos para outro? Não, eu creio que aqui já estamos... Eu quero perguntar aos nossos câmeras quanto tempo temos ainda, se vale a pena entrar no outro capítulo ou não. Não, apenas 2 minutos. Temos 2 minutos só, acredito que não vale a pena. Nesse primeiro momento aqui, padre, Paulo e Barnabé já puderam experimentar, de um lado, grandes aceitações
muitas conversões, ao lado de muitos sofrimentos e rejeição também. Tinham eles consciência desse movimento? Eles os foram experimentando, né? Quando eu me ordenei padre, há muitos e muitos anos atrás, que consciência tinha eu de que eu faria? Nenhuma. Eu era padre, mas o que seria feito de mim? Que rumos teria tomado? Que caminhos teria tomado? As coisas foram acontecendo, uma após outra. Mas uma previsão de tudo é evidente que eu não tinha. Certo? Uhum. E agora agora eu digo antecipando o programa que vem, nós vamos entrar no capítulo 15º, que é praticamente o centro, o coração dos Atos dos Apóstolos. A famosa reunião de Jerusalém. Mas agora, como eu disse, para o próximo domingo, porque estamos na hora de encerrar o nosso programa. Muito obrigado pela audição e nós os acompanhamos com as nossas orações também. A você e a sua família, um bom domingo, uma abençoada semana.